O caminho para reparar o mundo errado é criar o mundo certo. Se você realmente quer mudar o mundo, você precisa ter consciência do que é um mundo mais adequado para você e para os demais seres humanos. Naturalmente, se você está aqui nessa jornada de transformação pessoal, você já entendeu muitas coisas e você já percebeu muitas mudanças, muitas transformações em você, inclusive nas pessoas que estão ao seu redor. Então vai ser muito mais simples e muito mais fácil de você ter uma consciência do que é um mundo correto. Para você realmente reparar o mundo que está errado, você precisa ter consciência do que é o mundo certo. E nessa aula a gente vai entender exatamente essa realidade, né? Que é realmente importante, né? Você ter a percepção do mundo, você ter uma visão de mundo ampliada, para você ter consciência de fato de quais são, né, as realidades que precisam de fato ser adaptadas, ser aperfeiçoadas, serem aprimoradas, né? Ou até mesmo serem modificadas, né, de uma determinada maneira para que o ser humano possa se encaixar, se adequar de uma forma civilizada e global, né? E dentro dessa civilização global, a gente ter aí o processo de evolução para esse novo momento que estamos entrando. E que novo momento é esse que a gente está entrando, Felipe? Que papo é esse, né? Bom, a cada 2000 anos a gente tem uma mudança de era. E nós estamos nesse processo de transição de era, transição planetária. Quando a gente fala de transição planetária, a impressão que dá é que a gente vai mudar de planeta, né? A gente está indo para um outro planeta. Pô, será que o que estão fazendo por aí, né, realmente é uma movimentação de mudança de planeta? Você vai realmente mudar, vai para outro planeta? Bom, esse planeta aqui é muito agradável, né? O nosso lar, né? A gente entende que é um planeta que traz muitas riquezas, que traz um desenvolvimento incrível para o ser humano e que, de certa forma, eu tenho total certeza de que você também vai concordar comigo que o planeta está indo por vias equivocadas, que o planeta não está indo pelo caminho da evolução que deveria ir. Ou você acredita o contrário? Deixa aqui o seu comentário se você acha que o caminho, né, de evolução do ser humano é esse mesmo, que está tudo certo, a forma que o mundo está se desenvolvendo é essa mesmo, não tem nada de errado, Felipe, você que está equivocado aí. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui então nessa aula essa compreensão através de reflexões que eu julgo ser realmente muito importantes, pertinentes, relevantes para o desenvolvimento da mente humana para esse novo momento. Tá? Que é a era de Aquário, tá bom? Vamos lá. Um homem que faz seus melhores esforços tendo somente poderes moderados terá uma vantagem com respeito aos poderes superiores aplicados de forma displicente. Ou seja, o que a gente tem aqui nessa reflexão é exatamente o seguinte: nós estamos num mundo que é realmente regido por homens muito poderosos, entidades muito poderosas, né? Só que eles fazem o uso equivocado. Eles fazem um uso meio que displicente do poder, tal como está aqui nessa reflexão, que um homem que faz seus melhores esforços tendo somente poderes moderados, né? Ele tem uma vantagem com respeito aos poderes superiores aplicados de forma displicente. Então, um juiz, um policial, uma pessoa que tem poder, que tem realmente a capacidade de influência, de exercer uma ação sobre pessoas em níveis inferiores de civilização, no sentido de uma civilização realmente impor a outra uma determinada realidade. Por exemplo, a gente tem níveis de civilização ainda no nosso planeta, a gente tem consciência que os Estados Unidos, a Europa, a Rússia são potências mundiais, né? E que o Brasil, infelizmente, ainda não está num nível de civilização alinhado, né, com essas que eu citei anteriormente. Então é interessante que a gente tenha essa visão de mundo, que a gente tenha essa compreensão. Pô, mas por que será que o Brasil está do jeito que está? E aí que entra a questão de mundo, o conceito de mundo. Qual é o conceito de mundo que você tem? Você acha que mundo é uma realidade no qual é todo o planeta, né? O nosso mundo Terra, né? Não, né? É óbvio que cada região, que cada país, que cada continente é um mundo.
Os Estados Unidos é um mundo, a Europa é outro mundo, é o velho mundo, né? E a China é um outro mundo também, a Rússia é um outro mundo. Esses são mundos diferentes, são realidades distintas, são idiomas distintos, costumes distintos, até mesmo religiões distintas, uma sociedade que é totalmente distinta uma da outra. Né? Óbvio que por estarmos num único planeta, numa única esfera, né? Estamos aqui na mesma esfera, né? Nós precisamos compartilhar e precisamos realmente ter aquilo que se chama sociedade. Né? A gente precisa ter essa realidade, né, no nosso sangue, a gente precisa compreender isso. Né? E dentro dessa compreensão a gente percebe o mundo. E aí que entra a questão, quando a gente entende o Brasil como sendo um mundo, vamos entender o Brasil como um mundo, como é que o Brasil vai para você? Ele vai bem, vai tudo certo, tá? Mas é também importante que você entenda o seu mundo, como é que é o seu mundo, porque dentro daquilo que é a nova era, é muito interessante que a gente entenda esse processo de evolução até o novo momento estar realmente estabelecido, totalmente estabelecido, né, no nosso mundo, né, no nosso planeta. Né? É importante que você entenda que cada ser humano acaba tendo um mundo. Porque na nova era a gente tem acesso a N informações. Não estamos aqui no Brasil alienados à cultura brasileira. Né? Eu adoro música americana, adoro ouvir o rock gospel americano. Durante muito tempo ouvi muitas músicas finlandesas, de banda finlandesa, né? De death metal, de rock, né, europeu. Gostava muito de ouvir. E atualmente eu estou aí ainda nesse processo, né, de realmente ouvir músicas internacionais. O meu mundo permite essa realidade. Né? A minha cultura, de certa forma miscigenada, permite que eu tenha uma expansão de consciência dentro dessa realidade. Né? Então isso significa que o meu mundo é um mundo que pode ser diferente do mundo do meu vizinho, que está no mesmo bairro, que está no mesmo estado, que está no mesmo país, que está no mesmo planeta. Então cada ser humano tem ali mundos diferentes. Então quando a gente fala sobre reparar o mundo errado e criar um mundo correto, a gente precisa ter um entendimento do que é o mundo do outro, porque o meu mundo é um, o seu mundo pode ser diferente do meu. Né? A partir do momento que eu falei que o tipo de música que eu ouço, você já pode ter dispersado, né? E você já pode ter ido contra aquilo que eu estou falando, simplesmente pelo conceito cultural que pode ser distinto. E isso que é importante de se entender. Não é necessariamente a convergência de valores culturais, mas sim a divergência que é importante. Né? Porque quando você entende a divergência, você começa a perceber que os mundos se separam devido a esse conceito pré-concebido. Né? O conceito que vem antes do entendimento daquela cultura. Foi o que aconteceu há 500 anos quando os portugueses, os europeus, chegaram aqui na nossa terra. Né? Eu falo nossa terra porque eu me sinto meio índio às vezes. Eu me sinto meio ameríndio. Mas é realmente você entendendo essa realidade. Quando você entende essa realidade, esse é um choque cultural muito grande. Portugueses e índios e ameríndios, nativos das Américas, que nem era América, né? Como é que chamava aqui essa terra? Era Pindorama, era assim que eles chamavam, né? A região no qual é o continente brasileiro. Eu considero também o Brasil como sendo um continente, porque se você pegar a cultura do Nordeste e a cultura do Sul, é completamente diferente. Até mesmo o dialeto é muito diferente, destoa muito. Né? Não, óbvio, dialeto, mas é o mesmo idioma, é português, mas só que lá tem gírias, tem palavras, tem coisas que não se compreendem no Sul. E a mesma coisa no Sul, tem coisas que aqui no Rio de Janeiro também não se compreende. Né? Algumas formas de falar, algumas gírias, algumas palavras que realmente a gente não compreende. Né? Não é compreensão pela falta de inteligência, não é isso. É compreensão porque realmente é uma outra região, é uma outra realidade, é um outro mundo. Entende? O que eu estou querendo trazer aqui agora nesse momento é a compreensão da palavra mundo, é o conceito que se dá para a palavra mundo. Quando a gente fala mundo, não estamos falando necessariamente da Terra, do planeta Terra, estamos falando de cultura, uma bagagem cultural
de uma determinada nação. Uma determinada nação está inserida em um mundo. Mas aí entra a questão da nova era, com todo o advento tecnológico da internet, todas as conexões que é possível ser feita, né? A partir do momento que a gente tem uma ferramenta que realmente permite essa conexão, a conexão global, a globalização. A globalização permite que cada ser humano tenha um mundo, mesmo que dentro do mundo real deles, né, o mundo no sentido físico, ele esteja em uma realidade cultural que não pertence ao mundo que ele está criando psicologicamente. Compreende essa realidade? E é aí que está a base fundamental para que esse caminho de reparo do mundo seja realizado. Porque aí é na divergência. O que nós precisamos nos atentar realmente, o que você precisa se atentar caso você esteja nesse movimento de querer mudar o mundo, não é necessariamente na convergência de valores. Ah, ele é espiritualizado, eu também sou, ele é de Áries, eu também sou, então tá tudo certo. Não, ele é de Áries, eu sou de Libra. E aí? Pô, tem que equilibrar, tem que convergir. É na divergência que está o grande segredo da reparação do mundo. Lá na China eles são budistas, são taoístas, né? E aqui no Ocidente a gente é cristão, tem que convergir. Há uma divergência filosófica, assim, aparentemente existe uma divergência filosófica, um conceito filosófico que é divergente por conta da denominação, não é nem por conta do conceito original, não é nem por conta do fundamento básico da realidade, porque se você for observar o fundamento básico de todas as religiões, você vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar o mesmo conceito, né? É só denominação. Denominação e história, né? Então, dentro dessa divergência, naturalmente, você vai ter ali a sua capacidade, a sua sabedoria sendo colocada em prática para que o mundo correto realmente seja criado. E é óbvio que muitas vezes, isso trazendo mais para o lado da astrologia, né? Na astrologia a gente tem como entendimento essa realidade, né? de ver o homem, ver o ser humano como um grande experimento divino, né? E esse experimento divino naturalmente traz ideias e valores que precisam ser desenvolvidos, que precisam evoluir dentro de uma esfera, que no caso é o planeta Terra. E o planeta Terra abriga, né, valores espirituais, valores de energia, e dentro desses valores de energia a gente tem todo o desenvolvimento cósmico aqui dentro. E é isso que o ser humano precisa buscar. É isso que o ser humano precisa compreender em sua totalidade. E não questões políticas ou sociais ou, né, religiosos, né? Não é necessariamente isso. Mas é em como que a nossa espécie pode evoluir. É como que o ser humano pode se tornar melhor para com o outro. E não através de ideologias ou dogmas ou doutrinas ou conceitos sociais, políticos, econômicos, você realmente separar. Não é separar. Separar, a gente já está separado. Eu tenho um ego, você tem o outro, né? Você é um indivíduo, eu sou o outro, eu tenho um registro na minha carteira de identidade, você também tem, né? Então, aqui nós estamos separados, para que sejamos indivíduos, né? E tenhamos também o processo do livre-arbítrio, né? E dentro desse processo do livre-arbítrio é que a gente escolhe qual é o mundo que a gente quer viver. Você pode escolher isso. E aí você pode participar dessa realidade, reparando o mundo da maneira mais adequada, da maneira que você realmente acredita ser o mundo correto para você. É óbvio que o mundo correto para você não pode interferir no livre-arbítrio do outro e também não pode tirar a integridade física do outro. Mas é óbvio que todos devem viver em harmonia, não é simplesmente o vizinho de um lado, o outro vizinho do outro, e ninguém se fala, ninguém se bica, né? E em determinado momento vai haver uma guerra, porque o ser humano tem como consciência a expansão. E quando o ser humano busca a expansão, naturalmente ele vai querer expansão não somente de consciência, ele vai querer expansão territorial também. E esse foi o grande problema no início da civilização humana aqui, nesse planeta. A expansão territorial, quando os chineses começaram a invadir o norte da China, o norte da Índia, perdão, quando a Índia, começou a se expandir também e começou, a atravessar as fronteiras com a Pérsia, e a Pérsia atravessando as fronteiras com a Europa ali, os bárbaros que eram os persas, mas os gregos também eram bárbaros para os persas.
então ali um choque de cultura. A expansão territorial trazendo choque cultural. E o choque cultural trazendo, né, todas as mazelas que o ser humano encontra nos dias atuais. A guerra é espiritual. E quando a gente fala de guerra espiritual, não estamos falando de anjos e demônios que estão lá em cima, fora da órbita celeste, né, trazendo, né, um embate, realmente aquela coisa apocalíptica, né? A guerra espiritual é na frequência de pensamentos. Se você for parar para analisar a sua frequência de pensamentos ao longo do seu dia, você está vibrando, né, em pensamentos que cocriam, que realizam coisas positivas para um mundo correto, para o ser humano, né? Ou você vibra numa frequência muito baixa, muito densa, que acaba cocriando um mundo inadequado para o desenvolvimento da espécie humana. É essa a guerra espiritual. A guerra espiritual é dentro das nossas mentes, é dentro da mente do ser humano. E dentro da mente do ser humano, você pode criar um mundo rico, maravilhoso, perfeito, próspero, que a sua família entra em harmonia com tudo o que é. E é dentro da sua mente também que você pode criar um mundo de guerra, um mundo onde você não tem um relacionamento de fato, você tem uma guerra com alguém, né? Então é realmente através dessa realidade que você vai ter o conceito daquilo que é mundo e de como que você pode de fato tornar o mundo correto, né? E uma outra reflexão aqui, para a gente poder fechar essa aula. Acredito que toda a vida humana estará cheia de motivação constante e inesperada se o ser humano se convencer a fazer o melhor possível a cada dia e chegar o mais perto possível do ponto culminante de uma vida pura e útil. Será que as coisas que você consome de informação ou até mesmo de produto material são coisas úteis para a sua vida? São coisas úteis para a evolução do ser humano, da espécie humana? Fica aqui essa reflexão para você. Aí você deixa aqui nos comentários o que você acha dessa reflexão e a gente vai ter realmente um desenvolvimento ao botar os nossos neurônios para funcionar, para perceber de fato se o que você consome de informação, né, é algo positivo ou é algo negativo. Está cocriando uma realidade positiva ou negativa para o ser humano, né? Então, na aula de hoje, você entendeu realmente, né, como você pode reparar o mundo errado, qual é o caminho para você realmente tornar o mundo mais adequado, tornar o mundo correto, né? E na próxima aula você vai entender que é muito melhor você exaltar do que criticar. Você vai entender o porquê disso. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama, porque naturalmente elas vão ter uma transformação na vida e com certeza o mundo delas também irá se tornar mais adequado, irá se tornar mais correto, tá? E como sempre, eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.